Convido você para lermos o texto bíblico, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Lemos assim: Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: Moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região. O meu tema com você hoje é o seguinte: não se desespere. Não se desespere. Hoje é um domingo para trazer à memória, ou seja, trazer à memória, fazer subir aquilo que pode dar esperança. Hoje é o momento para trazer à memória, fazer subir o que pode dar esperança. Tenho convicção que durante a transmissão da celebração da Igreja Batista 2 de Julho, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, nós seremos lembrados de verdades do céu que podem gerar esperança para nós. Lucas é um dos 4 evangelistas, e segundo os estudiosos do Novo Testamento, ele é o único que registra os acontecimentos da vida de Jesus em forma cronológica. E os estudiosos nos dão conta que Lucas, apesar de ser médico, ele caracterizou-se como sendo um exímio historiador. E ele conseguiu registrar de forma lógica e cronológica o ministério que Jesus realizou enquanto esteve encarnado, o Deus divino entre os homens. E aí Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. Não há melhor exemplo de um líder perfeito, de um líder divino, do que o próprio Jesus Cristo. Cada ação, cada palavra, cada comando, cada direcionamento, cada ensino de Jesus serviu como mecanismo do céu, servindo de modelo para ensinar princípios geradores de vida. Ele é o Senhor da vida. E o encontro de Jesus com essa mulher do texto, mãe viúva, mãe de um único filho, como diz o texto sagrado, lá da cidade de Naim, na Galileia. Foi o primeiro milagre de ressuscitação realizado por Jesus logo no início do seu ministério terreno. Naim era um povoado, uma aldeia, e um povoado assim bastante reduzido, que ficava aproximadamente a 8 quilômetros de Jerusalém. Olhando para o texto, alguns teólogos, eles são assertivos, quando eles dizem assim: 2 multidões se encontravam e 2 sentimentos pairavam sobre elas.
De um lado estava a morte, do outro lado estava a vida. De um lado estava a desesperança, de um outro lado estava a fé. Duas multidões e duas realidades totalmente diferentes. Mas eu quero hoje com você destacar a posição da mulher em relação à postura, ao comando de Jesus Cristo. E uma mulher que Lucas sequer cita o nome. É uma anônima no texto, conforme o relato de Lucas. Mas a partir do contexto bíblico, nós vamos entender que aquela mulher não era discípula de Jesus. Não estava entre aqueles que seguiam Jesus para a Galileia. Jesus, estava iniciando o seu ministério na Galileia e estava começando a ficar conhecido, a sua popularidade na Galileia, entre os galileus e naquela região. Mas uma mulher anônima, ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. Uma mulher que perdera seu marido e uma mulher que teve seu valor diminuído. Quanto valia uma mulher viúva naquela época? Quanto valia uma mulher viúva no contexto do texto ou do episódio bíblico do encontro com Jesus? Naquela época, uma mulher sem marido, ela ficava jogada à mercê de alguém da família para cuidar, ou de algum parente que se chegasse para resgatá-la, que pudesse se casar com ela, e nesse caso específico, a Bíblia está deixando claro para nós que não aconteceu nada disso. Ninguém a resgatou, ninguém cuidou, e ninguém a levou para um novo casamento. A sua dignidade estava diminuída. De verdade, o seu valor precisava ser recuperado. Aquela mulher continuava viúva. Você leu comigo no texto bíblico, uma mulher viúva. Ninguém a havia resgatado. Mas existia um outro ponto de esperança para aquela mulher. Era o filho. O filho era a seguridade social, era a aposentadoria daquela mulher. Naquela época nós não tínhamos a seguridade social, mas o filho se posicionou como uma ponta de esperança. E a Bíblia diz que ela tinha um filho homem, depositando nele toda a sua esperança, todos os seus sonhos. E aquele jovem repentinamente morreu. E a morte daquele jovem, a morte daquele filho, não apenas gerou a dor da perda de um filho para aquela mãe, mas, por um outro lado, gerou desesperança. E agora, o que fazer? Tudo se perdeu. Morrendo aquele filho, morriam também os planos daquela mulher. Morrendo aquele filho, morriam também os sonhos daquela mulher. Morrendo aquele filho, morriam também os projetos daquela mulher. Morrendo aquele filho, morria também a perspectiva de vida daquela mulher. Morrendo aquele filho, morria também o valor daquela mulher. Morrendo aquele filho, morria também a dignidade daquela mulher. Estava morrendo tudo para aquela mulher. E Jesus chega a Naim exatamente num contexto de morte, desolação, desesperança, exatamente no momento em que estavam levando o corpo do menino, ou do jovem melhor, para ser sepultado. Mas no caixão não estava apenas o corpo daquele jovem, no caixão estava a expectativa daquela mulher viúva, daquela mãe, os sonhos, os projetos, os planos de vida daquela mulher, daquela mãe viúva. E a partir daquela mulher, ou melhor, a partir daquele momento, aquela mulher agora iria lutar bravamente pela sua sobrevivência. E nos dias da viúva de Naim, como lhe disse, os filhos eram verdadeiramente a seguridade e a aposentadoria dos pais. Quais as lições que nós aprendemos no texto bíblico para a nossa vida hoje? Primeira lição: não se desespere. Jesus se importa com você. Que verdade linda e preciosa. E eu quero destacar o versículo 13.
O versículo 13 diz, vendo-a. Uma outra tradução diz, ao vê-la. O verbo nos textos do Novo Testamento tem várias conotações. Dentre as muitas, eu quero destacar duas. O verbo ver, assumindo a função contemplativa, e o verbo ver, assumindo a função ativa. No texto em análise da viúva de Naim, do encontro da viúva da cidade de Naim com Jesus, Jesus não apenas contempla, Jesus não apenas observa o que estava acontecendo, Jesus não apenas fica de longe olhando aquele episódio, ele volta a sua face em direção àquela mulher. Jesus assume uma função ativa, se interessa pela dor daquela mulher, participando do sofrimento dela. O texto diz assim, compadeceu-se dela, movendo-se de íntima compaixão. Compaixão significa sofrer com. Compaixão significa assumir a dor da outra pessoa. É se identificar com quem está numa situação desfavorecida. O drive amor, o drive solidariedade é exatamente nessa direção. É a nossa compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão passando fome, pelas pessoas que estão precisando de socorro. Jesus, ele aqui vai ao encontro da dor daquela mulher. Hoje, em nosso caso, Jesus se interessa por nós. Eu afirmo, Jesus se interessa por você. E Ele o faz por bondade, por graça, por misericórdia, porque o coração dele é totalmente amoroso. Não porque temos mérito, não porque merecemos, não porque Ele seja obrigado a fazê-lo. Não, Ele o faz por amor. Jesus se importa com você por amor, graça e compaixão. Jesus nos ama apesar do que somos. Todo ato de Jesus se fundamenta na compaixão dele. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, falando sobre a restauração de Israel, e a Bíblia destaca as expressões afetuosas do Senhor. A Bíblia mostra as expressões afetuosas do coração de Deus. Deus então prometendo restaurar a Israel, Deus disse assim, pois que com amor eterno eu te amei, também com benignidade te atraí. Quando sentir-se sozinho, preocupado, lembre-se, Jesus se importa com você. A outra lição que aprendemos no texto bíblico, não se desespere, e o destaque continua no versículo 13, na parte B. Lá diz assim, não chore. É um imperativo de Jesus. Ele chegou para aquela mulher viúva, mãe do jovem que havia morrido, e ele disse assim, não chore. Mas eu lhe pergunto, como não chorar a perda de uma pessoa tão amada, tão querida? Como pode uma mãe não chorar diante da morte de um único filho, vendo os seus sonhos e projetos indo no caixão? Como não chorar? Como não chorar pela morte de alguém que temos afeto, que temos um sentimento especial? Não significa no texto Jesus dizendo, você não pode chorar. Não, Jesus estava dizendo o seguinte, chore, derrame lágrimas, mas não perca o equilíbrio. Chore, mas não perca a esperança. Chore, mas não perca a fé. Jesus hoje diz a mim, a você, diz a minha família e também a sua família, chore, mas não perca a fé, não perca a esperança, não perca o equilíbrio, não perca a estabilidade. Não significava uma frieza de Jesus, ou uma insensibilidade do coração de Jesus, até porque um pouquinho antes, eu destaquei que ele se compadeceu daquela mulher. Então, de verdade, não era uma insensibilidade do coração de Jesus.
Derrame lágrimas, mas não se desespere. Não abra mão do equilíbrio, não abra mão da esperança. Não permita que a dor sufoque sua fé. É a verdade do coração de Jesus para nós hoje. Você perdeu algo? Você contabilizou perdas nos dias de isolamento social por conta do Covid-19? Não permita que as perdas contabilizadas venham sufocar a sua fé. Avante, vamos avançar. Deus está no trono, Deus está no comando, nós não podemos manipulá-lo. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele continuará no controle das nossas vidas. Ao se despedir dos seus discípulos, e também ao comissioná-los, Jesus disse assim, Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Diante de tanta preocupação, não se desespere. Alimente sua mente, alimente seu coração, alimente sua mente, alimente seu coração. Eu reitero, alimente sua mente, alimente seu coração com as promessas de Deus. Jesus está presente, Ele é a nossa esperança. Ele é a garantia da nossa vitória. Olhando para o texto bíblico, não se desespere. Jesus é suficiente em poder. E o destaque que faço é no versículo 14. Diz assim, chegando-se Jesus, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Jesus é suficiente em poder. Agora uma pergunta, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim porque houve fé? Porque houve clamor? Em nenhum momento no texto fica a evidência que alguém clamou, que a mãe desesperadamente pediu a ele, fez uma reivindicação. Não, Jesus agiu pelo coração amoroso e porque era e é suficiente em poder. O Mestre agiu, Jesus agiu. Acredite, Jesus está agindo hoje. Teremos um grande dia, um grande domingo. Viveremos com o nosso coração cheio de fé, expectativas do céu, céus abertos sobre nós. Aleluia! Aleluia, Igreja Batista 2 de Julho. Eu estou ouvindo um aleluia aqui, o pessoal que está me acompanhando aqui, os poucos que estão aqui por necessidade, eles estão comigo dizendo aleluia, nós cremos e aplicamos fé. Deus não está subordinado à nossa vontade, mas Ele age por amor e graça. As coisas no reino acontecem de verdade, porque Deus determina assim, ou determinou assim. O agir de Deus não depende necessariamente que façamos um clamor. Ele está agindo. Ele está agindo. Deus está agindo. Sempre que Deus age, sabem o que acontece? O agir de Deus gera fé no coração daqueles que vivenciam o milagre. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim porque ele tem todo o poder. Jesus fez o cego ver, Jesus fez o aleijado andar, Jesus fez o morto ressuscitar. Em outros episódios da palavra de Deus da Bíblia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para bem mais de 5.000 pessoas. Detalhe, a Bíblia diz que houve sobra, mandou guardar, recolher. Jesus tem todo o poder. Jesus abriu os ouvidos dos surdos. Jesus libertou os endemoniados. Jesus tem todo o poder. Liberemos essa palavra agora. Jesus tem todo o poder dele é suficiente. Aleluia. Independentemente do cenário, decida crer em Jesus. Independentemente das circunstâncias adversas, decida crer em Jesus. Com Jesus, eu posso alimentar a certeza de que ainda não será o fim. Diz a Bíblia em Mateus 28, 18, Jesus dizendo:
Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Suficiente poder. Diz Filipenses 2,9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Não se desespere. Jesus se importa com você. Não se desespere. Jesus está presente. Não se desespere. Jesus é suficiente em poder.